Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o debate sobre o clássico de domingo entre Corinthians e São Paulo, clássico que vai acontecer na Neoquímica Arena, clássico pelo Brasileirão 2022. E nesse vídeo aí da ESPN Brasil, todos os créditos, agradecimentos e direitos autorais, estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Os comentaristas aí dizendo que pelo jogo ser na arena do Corinthians, o Corinthians se torna favorito então para esse clássico, para o majestoso. Então, na opinião dos comentaristas, né, apenas por jogar em casa, como o jogo é na Neoquímica Arena, o Corinthians é favorito. Caso o jogo caso o jogo fosse no Morumbi, aí talvez a opinião deles seria diferente. Mas, como o jogo é na Neoquímica Arena, então você vai assistir aí o debate e, na opinião deles, o Corinthians é o favorito. Antes de aí colocarmos o debate, iniciar aí esse vídeo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando aí sobre o majestoso, o clássico que acontece neste domingo entre Corinthians e São Paulo. Então vamos para o vídeo, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. A melhor estratégia. O problema é que o São Paulo não tem jogado muito bem fora de casa, ou tão bem quanto, quando atua no Morumbi. Olha aí, como mandante e visitante nesta temporada. Em casa são 16 jogos e o aproveitamento é de 85,4%. 13 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fora de casa, 15 jogos, né? Então é quase o mesmo recorte ali, a gente pode dizer, só que o aproveitamento cai para 51,1%. 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. E a gente tem aí os gols marcados. 30 gols em 16 jogos em casa, 25 gols em 15 jogos fora. Sofridos, esse é o problema, hein? 16 jogos em casa, sofreu 7 gols. 15 jogos fora, sofreu 22. É uma diferença grande, hein? 11 vitórias seguidas como mandante do tricolor do Morumbi. Então a gente analisa esses números do São Paulo, que realmente tem um aproveitamento muito inferior jogando fora. Nunca ganhou jogando na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. Isso quer dizer que o Corinthians é muito favorito para domingo? Professor Celso Zé. Não, eu tiro esse muito. Acho que é favorito. Daqui a pouco tem o sai do muro, hein? Eu acho que é favorito, como o São Paulo seria favorito se o jogo fosse no Morumbi. Os dois times estão num momento bom, e é legal pro jogo isso, né? A gente tem a perspectiva de uma boa partida. Os dois times num momento bom. Ultimamente, esse é o clássico em que o fator casa mais tem pesado em São Paulo. Pesa mais do que o Corinthians jogando no Allianz ou o Palmeiras jogando em Itaquera. Pesa mais do que o São Paulo jogando no Allianz ou o Palmeiras jogando no Morumbi. São os últimos, o recorte desse período curto. O Rogério chama de curto. É curto em termos de tempo, né? De 2014 para cá existe a Arena Corinthians, a Arena Neoquímica. Mas do ponto de vista de jogos, já é uma amostragem interessante. São 15 partidas. O Corinthians ganhou dois terços dessas em tempo partidas. Também eu considero, entre aspas, esse curto. São 8 anos. Quase não tem. Não é tão curto assim, não. Mas aí eu acho que o parâmetro dele é, por exemplo, o histórico do Morumbi, né? O Morumbi vem lá desde 1970. Então acho que por aí. Mas o número é muito significativo. Você vai ver a diferença de gols que o Corinthians marca e toma do São Paulo no Morumbi. Desculpa, são quantos jogos? Na Arena. São 15. O Corinthians ganhou 10. É quase 2 por ano, então é significativo e é um São Paulo muito próximo desse São Paulo e até da carreira do Rogério como técnico, né? É um recorte que tem a carreira dele como técnico. Então acho que é o fator casa pesando aí. Acho que é a única coisa que... E tem também esse recorte recente que a gente mostrou do São Paulo em diversas outras casas e na sua casa. Então juntam as duas coisas. É esse aspecto histórico recente, a questão não ganhar em Itaquera, e a questão do atual São Paulo também ser outro quando joga fora de casa. A gente acabou de mostrar os números. Né?
pequeno favoritismo. É favorito pelo não mútil. Favorito pelo... Ele falou com muito favorito? Pelo não mútil. O que pesa pro lado do Rogério, que o Rogério consegue, pela experiência que tem, mobilizar muitos jogadores em clássico. E ele leva vantagem em clássicos. Então pode ser que ele use isso como um trunfo também. É a oportunidade que o São Paulo tem. E em condição técnica, eu vejo que chega em igualdade com o Corinthians, para fazer um jogo bem igual e muito competitivo. Para mim, o São Paulo não está atrás, bola por bola, do que o Corinthians tem jogado. E até se o São Paulo usar como referencial na Arena a partida que fez o último jogo contra o Bragantino, em Bragança, fora, em que foi dominante a maior parte do jogo, fez um jogo muito interessante, um jogo agressivo. Por mais que tenha dado espaço para o Bragantino contra-atacar, foi um jogo em que o São Paulo mereceu vencer, porque teve atitude, jogou com personalidade, com uma atitude muito semelhante com a que joga no Morumbi. Então esse deve ser o referencial para o time do Rogério. Jogar com essa, não só com a mesma pegada, mas com a mesma postura, de tentar agredir o adversário e não fugir muito das ideias que o Rogério tem implementado. Mas foi o melhor jogo do São Paulo, que o São Paulo não ganhou. Já se o Corinthians fizer o seu melhor jogo, que foi contra o Boca, os jogos que fez em casa, não é propriamente a história desse jogo com o São Paulo. Eu acho que o Corinthians vai sair mais contra o São Paulo do que não saiu contra o Boca. Então, não basta falar assim, o Corinthians fazer o seu melhor jogo, porque o melhor jogo do Corinthians tinha características outras. Eu acho que o Corinthians vai sair mais pro jogo nessa partida, o que pode ser bom pro Rogério e pro time dele. Tem um outro detalhe, que o Corinthians jogou na terça-feira, né, em Buenos Aires, não é isso? E é o contrário da semifinal do Paulista, que aí sim o Corinthians tinha jogado. O São Paulo chegou mais descansado na semifinal do Paulista. Lembra dessa discussão? O Corinthians jogou contra o Guarani. Não é isso? O Corinthians jogou contra o Guarani, um jogo de mata-mata. Foi decidido nos pênaltis, né? Todo aquele desgaste físico, mental. Com o Bernardo na terça. O São Paulo tinha jogado terça-feira, no Morumbi. Né? No Morumbi, os dois jogaram na capital, mas porém, São Paulo 2 dias antes. São Paulo poupou. Então, mas tem uma diferença, porque no Paulistão, os dois com o time completo, na terça e na quinta. Isso. Nesse de agora, o Corinthians tem mais 2 dias de descanso, só que o São Paulo que jogou ontem não é o São Paulo que vai jogar domingo. E nem viajou. E não viajou. E o São Paulo que jogou ontem foi o time reserva, correto? Então, eu acho que essa diferença de descanso não vai ser tão importante nesse clássico de domingo, porque o São Paulo não precisou colocar os seus titulares em campo. Certo, Mário? Sim. Tem favorito, Mário? O Corinthians é muito favorito? É extremamente favorito? É favoritaço? Favorito. É só favorito? Favorito porque eu concordo. Favoritinho. Concordo com o Breyer quando ele fala sobre os times estarem muito próximos ali de desempenho em campo. Eu acho que ainda assim o Corinthians, eu não coloco ele um degrau a mais nesse sentido, mas eu coloco o favoritismo também por conta do trabalho do Vitor Pereira e como ele encontrou uma maneira de jogar com as peças que ele tem. Ele perdeu o jogador importante Paulinho, que não vinha atuando muito bem mais, era um jogador que ele contava ali no rodízio até de recuperar o Paulinho, entender onde ele funciona melhor. O Paulinho de hoje perde, da forma como perde o Paulinho, de uma lesão importante. Então o Vitor tem uma forma de trabalhar com esse grupo interessante que o Rogério encontrou no Paulista, porque ele formou, principalmente com a base do São Paulo, um grupo interessante no Paulista e ele oscilou muito. A gente, inclusive, debateu aqui o trabalho do Rogério. Oscilou nesse começo de Campeonato Brasileiro e aí perde o Paulista, né, pro Palmeiras, mas num desempenho... Curiosamente também, com uma performance espetacular, um jogo espetacular em casa e um jogo fraquíssimo exatamente, fora. Completamente oposto dos dois times, né? Porque o Palmeiras fora também foi irreconhecível. E aí oscila, a gente fala um pouco sobre o trabalho do Rogério, já o Vitor numa ascensão tranquila, calma, nenhum espetáculo, mas numa ascensão de grupo, resultados interessantes, né? Não goleia, mas num desempenho ali interessante, encontrando ali melhor forma de jogar com o meio de campo, do Queiroz numa ótima fase. E aí ontem o São Paulo num resultado importante com peças que provavelmente não começam no majestoso de domingo, perdão. Eu acredito que vai ser um jogo muito bom para ambos os lados. Agora, quando a gente fala de recorte curto, de tabu, é o do Vitor Pereira, clássico, e contra o São Paulo, né? Aí realmente não dá para levar muito em consideração quanto é o do São Paulo dentro da Neoquímica Arena. E eu acho que, além disso, é um retrospecto
interessante do Corinthians na sua casa, porque até então o Corinthians não tinha uma casa fixada. Dentro da casa do Corinthians, o São Paulo ainda não venceu. Então tá aí, pessoal, o debate sobre a partida de domingo entre Corinthians e São Paulo é o majestoso, acontece na Neoquímica Arena, e como eu falei no início do vídeo, para os comentaristas aí, pelo Corinthians jogar em casa, o Corinthians se torna favorito aí para esse clássico. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha aí nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.